Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós temos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez como igreja para oferecer ao Senhor a nossa vida em louvor e adoração. Nós estamos no nosso primeiro domingo depois da comemoração da Páscoa, que significa a ressurreição do Senhor Jesus, a vitória do Senhor sobre a própria morte. É uma das datas mais importantes no calendário cristão, mas a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? Porque nós estamos acostumados, irmãos, a lidar muitas vezes com a Páscoa e o Natal como se eles fossem apenas mais uma data, mais um feriado na nossa agenda. Assim como o é Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí, no calor do momento, nós trocamos aí algumas afirmações, algumas palavras, meditamos um pouco, mas depois as coisas voltam à vida normal. Mas será que quando nós tratamos de Jesus, a vida deve voltar ao normal? Tem um texto em Lucas que mostra o que acontece depois da ressurreição do Senhor Jesus. E eu gostaria de trabalhar com você e de meditar nisso. A Páscoa passou, o feriado da Páscoa passou, o culto de Páscoa foi no domingo passado. Mas e agora que a vida continua? E agora que nós entramos em uma outra semana, estamos em um novo momento? Quais as implicações que a Páscoa tem para as nossas vidas? Para meditar sobre isso, eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou fazer a leitura do verso 36 até o verso 49. Lucas 24, versos 36 a 49. Acompanhem o texto, diz assim, a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É muito interessante a gente pensar nisso. A Páscoa tem os textos específicos que nós lemos. Domingo passado nós fizemos uso também no capítulo 24 de Lucas, também textos de João. Mas aqui nós temos relatos que Lucas registra dias depois da vitória de Cristo sobre a própria morte. Então vamos olhar para o texto e vamos ver quais as lições, quais as implicações. Vamos tentar nos colocar um pouco mais ali naquela situação, como se estivéssemos ali naquele ambiente quando Jesus se apresenta aos discípulos. O verso 36 diz, então, enquanto eles estavam contando essas coisas, ele pessoalmente se pôs entre eles e disse-lhes, paz seja com vocês. Domingo da ressurreição ao anoitecer. E os apóstolos, os homens de Emaús aqui, e talvez outros, estavam reunidos em uma casa, em algum lugar. Eles estavam também com muito medo dos judeus, e por isso eles estavam com as suas portas fechadas. João relata isso no capítulo 20 do seu Evangelho, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Eles estão ali trancados. É muito interessante você fazer a leitura depois do livro de Atos dos Apóstolos, a continuação do Evangelho de Lucas, e você vai perceber quando Pedro começa a enfatizar ali a pregação do Evangelho, pregar Cristo como de fato o Messias que haveria de vir
e ele está dizendo, é ele, é Jesus, né? Ele é o homem. Você vai perceber os judeus ali, debaixo daquela capa de religiosidade, debaixo dos usos e costumes, da tradição religiosa que eles já tinham, eles perseguindo e atrapalhando, em primeiro lugar, o trabalho de Pedro e depois, por conseguinte, também o trabalho do apóstolo Paulo. Né? Judeus ali que estavam indignados com esta nova doutrina, né? Ou seja, a pregação de que de fato Cristo Jesus era o Messias aguardado de Israel. E quando eles pregam isso, você percebe ali a religião falando mais alto em cima dos judeus e eles causando tumultos, causando a prisão dos apóstolos. Aqui, talvez por conta disso, eles estavam com medo dos judeus, né? E aí, com medo de serem, mais uma vez, relacionados com a vida de Jesus. Não eram estes aqueles que o seguiam, então eles estavam ali trancados. E ali, neste momento, o Senhor, né, entra ali naquele recinto. O texto não explica como, mas certamente, de forma miraculosa, um milagre de Jesus, ele aparece ali, ele entra e diz, paz seja com vocês. E ali nós não sabemos de fato como ele entrou. Tudo que nós sabemos é que o corpo da ressurreição do Senhor, ele deveria possuir certas propriedades que não pertencem e não pertenciam mais àquele corpo de humilhação. Depois, se você quiser, você dê uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 ao 38, você pode se aprofundar um pouquinho mais nisso. O fato que a gente quer mencionar aqui é que o Senhor estava ali, né, ressurreto, e ele estava ali parado na frente daqueles homens, e para aliviar aquela inquietude, aquele susto, ele diz, paz seja com vocês. Quando essas palavras saem dos lábios de Jesus, certamente nós devemos entender e devemos interpretar que ele não estava apenas cumprimentando aqueles homens, como vocês estão, mas é mais o sentido de que a paz que Jesus obteve por intermédio da sua morte na cruz, esta paz, né, seja com vocês. Né? Então ele está ali tranquilizando os homens. Por quê? Porque ele já vinha, por repetidas vezes, dizendo que haveria de acontecer com ele. Paulo vai registrar também, em Efésios 2, versos 14 e 18, referências a essa paz, quando ele diz o seguinte, porque ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Paulo faz referência a Jesus como sendo a paz de Deus. E ainda ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus, ele entra ali naquele recinto. Imagine você está num local, numa casa, numa sala trancada, com seus amigos, tristes, porque de fato Jesus havia morrido, e de repente ele, sem explicação e sem você entender como, ele está ali na mesma sala, na mesma casa em que você está trancado, e ele diz, paz seja com você. Sabe o que isso traz na vida daqueles homens? Incredulidade. Talvez o medo, o que isso é? Será que ele é um fantasma? Então o texto nos mostra, em primeiro lugar, que a incredulidade dos discípulos diante da presença repentina de Jesus, ela não vai eliminar a presença de Jesus. Não é porque aqueles homens tiveram talvez um momento de incredulidade que Jesus não esteve ali com eles. Né? Olha o que o verso 37 diz, que surpresos e amedrontados pensaram que estavam vendo um fantasma. Alguém ali poderia perguntar o seguinte, mas como é possível explicar que os homens de Emaús ficassem tão surpresos e amedrontados? Se você lê ainda em Lucas, do 13 ao 35, ali no capítulo 24, você tem o texto de Jesus se encontrando ali e caminhando com homens na estrada de Emaús. E aí você vai perceber o seguinte, mas será que ele que esteve com aqueles homens há poucos instantes, seria normal agora as pessoas estarem amedrontadas? Era possível também
que Pedro, a quem o Senhor tinha aparecido naquele mesmo dia, estivesse tão surpreso e dominado pelo medo? Os comentaristas vão dizer que muito provavelmente o caráter repentino da presença de Jesus ali, e o fato de que ninguém havia visto ele entrar naquele aposento. E isso trouxe aquela certa incredulidade na vida daqueles homens. E Jesus ele vem dizendo: paz seja com vocês. Mas se eles estiveram incrédulos por um momento, mais uma vez eu quero mencionar aqui, meus irmãos, e é algo para a gente aplicar nas nossas vidas. Jesus ele percebe o que está acontecendo, ele percebe a incredulidade naqueles homens, o medo dos discípulos, e ele os tranquiliza. Olha aí o texto nos versos 38 ao 40. Ele, porém, lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que dúvidas surgem no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpem-me e vejam, porque um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Depois de haver dito isso, ele mostrou-lhe as mãos e os pés. Ao observar Jesus que esses homens ainda estavam dominados pelo medo, pelas dúvidas, ele dirige a atenção para o fato que eles poderiam ali ver, para suas mãos e seus pés. Ele lhes mostra os membros do corpo, como João diz, as suas mãos e o seu lado. O que Jesus quer é que eles vejam a estigmata, as marcas da sua crucificação. Ele está mostrando ali. Ele sabia que aqueles homens estavam com medo. E ele diz assim: por que é que vocês estão perturbados? Olha aqui, para que vocês creiam que sou eu mesmo, vejam as marcas da minha crucificação. E ele mostra isso para aqueles homens. Recebemos o conforto, meus irmãos, o fato do Cristo redivivo, Cristo que venceu a morte e está vivo, ser tão compassivo e amoroso com os discípulos. Como uma maravilhosa condescendência, a gente pode afirmar, ele lhe mostra então as marcas, provavelmente com um duplo propósito aqui: comprovar-lhes que ele não era um espírito e também que ele era realmente Senhor e Salvador. Até aqui, meus irmãos, o texto está deixando para nós uma lição muito clara. Por mais que o discípulo, em primeiro lugar, aqueles que se encontraram com Jesus, ou melhor dizendo, aqueles com os quais o Senhor Jesus se encontra, e nós também hoje, nós passamos por momentos de incredulidade. Às vezes você está enfrentando tanta dificuldade na tua vida que você chega por um momento a dizer: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor lembra que eu existo? Mas o que esse texto nos mostra é que a incredulidade que aqueles homens tiveram naquele momento, porque eles se assustaram com o que estava acontecendo. Da mesma maneira, hoje, a gente pode se assustar quando você recebe uma notícia muito complicada e muito próxima de você, a morte de um ente querido, alguém que você ama que foi diagnosticado com Covid e está entubado, ou tudo isso juntando-se ainda à perda de emprego, à perda do sustento. E quando você fica assustado com este assunto, com esta novidade, ou com este conjunto de circunstâncias difíceis, muitas vezes nós temos este momento de incredulidade. Mas assim como aconteceu na vida daqueles homens, aquele momento de incredulidade deles não eliminou o fato de que Jesus esteve com eles. A incredulidade que nós temos muitas vezes não elimina o fato verdadeiro de que Jesus está o tempo todo com os seus discípulos. E se somos discípulos dele, ele está conosco. A gente precisa lembrar disso. Isso é graça. Mesmo quando nós pensamos que o Senhor não está conosco, ele está. Eu lembro de uma música que eu ouvia muitos anos atrás que dizia o seguinte: eu sei que estás comigo, Senhor. Ainda que os meus sentimentos não te alcancem, eu sei que estás comigo, Senhor. Ainda quando os meus pensamentos gritem não. Então, isso é graça, isso é a fé, de saber que o Senhor está conosco todo o tempo. O texto continua, e olha só que interessante, nos versos 41 a 43. E enquanto continuavam em estado de incredulidade, movidos pela alegria e eram dominados pelo espanto, ele lhes disse: vocês têm aqui algo para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e o comeu na presença deles. Os discípulos, talvez ficaram com dificuldade para crer em um primeiro momento, incrédulos ali por conta do medo, mas também depois por conta da alegria
né? Psicologicamente falando, é compreensível isso, né? Eles estavam ali abismados. Como isso está acontecendo? É preciso ter em mente algo aqui muito interessante. Como diríamos anteontem, né, o coração deles tinha sido traspassado por um sentimento de completo desespero. Quando Jesus expirou, quando ele morreu, para aqueles homens a situação era enxergada como algo completamente perdido. Era o fim, Jesus se fora, Jesus estava morto. E agora, onde eles ainda estavam mastigando esses sentimentos, essa dificuldade, né, esta tristeza por conta da morte de Jesus, de repente Jesus está ali no meio deles, saudável, e para eles, na cabeça deles, a gente consegue até entender, né, ou pelo menos refletir sobre isso, era quase impossível, era como se eles tivessem visto ali, estivessem olhando para um fantasma. Por um momento, eles diriam a si mesmos, nossa, é Jesus mesmo, que maravilha, e no momento seguinte eles poderiam pensar, não, isso é bom demais para ser verdade. E é por essa razão que, paciente como sempre, o Senhor Jesus ele come um pedaço de peixe assado na presença deles, com o fim de convencer aqueles homens de que eles não estavam vendo um fantasma, e sim eles estavam vendo o próprio Senhor Jesus. E aqui, meu irmão e minha irmã, aqui a gente vai entrar agora no verso 44, e aqui eu quero que você se ajeite aí na sua cadeira, porque aqui eu acredito que, para esta mensagem de hoje, nós temos o ponto principal aqui. O que o Senhor, depois de os tranquilizar, depois dessa chegada repentina, e se apresentar a eles, o que o Senhor Jesus faz. E por que eu penso que isso aqui é o ponto principal dessa mensagem? Porque é isso que nós devemos fazer agora que o feriado de Páscoa já passou. Olha lá o que o Senhor faz. Após tranquilizar os discípulos, Jesus os orienta a estarem focados nas Sagradas Escrituras. Verso 44, olha lá o que diz, deixa eu ler aqui na Bíblia. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em outra tradução, ele lhes disse, estas são as minhas palavras que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Que tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos devem cumprir-se. Como se acham aqui, as palavras de Jesus não foram necessariamente pronunciadas no domingo da ressurreição. Podem ter sido expressas depois, mas também em aparições posteriores. Seja como for, irmãos, né, e onde quer que elas tenham sido pronunciadas, o ponto aqui é o seguinte, uma coisa é certa. Aquele que está falando, Jesus, ao auditório, quer que todos ali tivessem a convicção de que o que aconteceu a ele era um indispensável cumprimento do plano de Deus, como previamente estava escrito nas Escrituras. E é interessante ainda você perceber que Jesus faz menção de cada uma das três grandes divisões do Antigo Testamento, porque ele diz assim, olha lá, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, em nenhuma outra parte do Novo Testamento isso é indicado com tanta clareza quanto aqui, como Jesus está testificando. Além disso, isso que Jesus está dizendo agora para os discípulos, ele já havia dito antes. Olha lá, por exemplo, Lucas 18, do 31 a 33, Jesus já havia dito que ele passaria por essas coisas para o cumprimento da Escritura, do Antigo Testamento, da Bíblia que eles tinham ali. Olha lá, Lucas 18, do 31 a 33, diz assim, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ele já havia dito para aquele grupo que estava ali alegre, com aquele misto de alegria e de espanto com a presença do seu mestre ali com eles. Ele está dizendo, notem, eu já havia dito que estas coisas que estão escritas nos livros de Moisés, nos profetas e nos salmos, haviam de se cumprir na minha vida.
Eu já havia dito para vocês que eu iria sofrer, que eu ia padecer na mão dos gentios. E que eu seria ultrajado, que eu seria escarnecido, que iriam cuspir em mim, que iriam zombar de mim. Eu havia dito isso para vocês, mas vocês estão me vendo aqui agora. Né? Olhem aqui as minhas feridas, as minhas chagas, olhem aqui, né, as marcas da ressurreição. Né? E isso tudo foi necessário acontecer comigo para que se cumprissem as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, Jesus está ali na frente daqueles homens e ele está provando como a Escritura, como a palavra de Deus é viva, é eficaz, é verdadeira. Eles não deveriam ali ter mais nenhum tipo de sombra de dúvida sobre a eficácia, sobre a veracidade da sua Bíblia, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus está ali provando, né, com a sua presença, né, que todos os escritos de fato são verdadeiros. E é também interessante aqui que enquanto Jesus está com os discípulos, ele diz o seguinte: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. E aqui a ideia é que Jesus quer que os seus discípulos compreendam o seguinte, que o modo anterior de associação, aquela caminhada anterior antes da sua morte, cessou e não vai ser reatada. Neste momento, Jesus não iria continuar passando anos com aqueles homens, ele iria subir ao céu, como ele faz e João relata no seu evangelho. E ele enviaria também o Consolador, o Espírito Santo. Aquele momento do ministério terreno de Jesus cessou. Cessou ali com a sua morte, cessou ali com a Páscoa, com a sua ressurreição. E agora ele está sentado à destra do Pai, né, à destra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele envia para nós o Espírito Santo e ele vai continuar falando sobre isso. Do versos 45 a 47, que eu estou com uma outra versão aqui, mas eu vou ler na Bíblia, e diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Note o seguinte aqui: em primeiro lugar, Jesus faz agora por todo o grupo a que ele se dirige o que ele já havia feito pelos homens de Emaús. Ele dá a chave, ele dá o entendimento às Escrituras, ele ilumina a mente daquele grupo que está ali com ele, para que em todas as Escrituras eles pudessem ver Cristo. Eles pudessem ver, por exemplo, nos Salmos, Salmo 22, Salmo 69, em Isaías 53, eles enxergassem ali, através da sua vida, o seu sofrimento. A gente tem mais o hábito de ler Isaías 53, mas você pode olhar o Salmo 22, o Salmo 69 também, para ver o sofrimento do Messias. E você pode ver também, por exemplo, textos que dirigiam ali o entendimento para a ressurreição de Jesus. Por exemplo, Isaías 53 também e Salmo 118. Ele está ali agora explicando para aqueles homens que de fato as Escrituras apontam para ele. Note também que ele os faz ver que ele tinha que sofrer, né, e ressuscitar ao terceiro dia, para que as boas novas de salvação, por meio da conversão, por meio do perdão dos pecados, fossem proclamadas a todas as nações, o que nós conhecemos hoje como o Evangelho. Se o pecado ele tem um resultado que é morte, e se nós ainda estivéssemos presos a isso, né, porque a gente entende o seguinte, que boas obras não nos livrariam da morte, o homem por si mesmo, ele não consegue se desvincular, né, dessa questão do pecado. Né? Nós precisávamos de fato de um sacrifício perfeito, e o único capaz de fazer esse sacrifício por nós é Cristo. Então, ele está dizendo ali para aqueles homens, tudo isso tinha que acontecer, porque o desígnio que eu tinha recebido, que eu recebi do meu Pai, eu levei, né, até a última consequência. Eu morri como substituto do pecador na cruz do Calvário, como nosso substituto. E ele está mostrando ali para aqueles homens que de fato isso era necessário. Né? Essa proclamação que tem o início em Jerusalém tinha de avançar dali rumo a todas as nações. O texto vai deixar isso claro também. E o fato de que a proclamação do Evangelho tinha de alcançar todas as nações vai demonstrar o que, meus irmãos? Que o Antigo e o Novo Testamentos, na realidade, eles são apenas um livro. Toda a Bíblia gira em torno, né, de uma personagem principal, Jesus Cristo. Aprendi certa vez no seminário
há uma divisão da Bíblia muito interessante. A gente às vezes divide em Novo e Antigo Testamento, ou se não, os livros de Moisés, a Torá, ou seja, os livros da lei, o Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois até Esther nós temos ali os livros históricos e depois profetas. Mas eu entendi e aprendi uma outra forma da gente dividir a Bíblia também, muito interessante. Quando você pega Gênesis 1, você tem o que? A criação do mundo. Em Gênesis 2, você tem a criação do homem e da mulher. Em Gênesis 3, você tem a queda, o pecado, a separação, a desconexão da criatura com o Criador. E o que você tem de Gênesis 4 até o final da Escritura, Apocalipse 22, a história de redenção, a história de um Deus que não desistiu de nós, a história de um Deus que providenciou, né, alguém que de fato pagaria o preço dos nossos pecados, alguém que era justo, alguém que era completamente santo e que morre no lugar de homens injustos, né, e profanos como nós éramos. O Senhor Jesus, então, ele tem esse desígnio, ele cumpre tudo isso. E ele, de fato, morre na cruz do Calvário. E depois ele aparece aos discípulos, nesse texto aqui, né? Depois do terceiro dia, ele vence a morte, ele está aqui com eles, e ele está provando que tudo o que ele passou era necessário. Para quê? Para que eles fossem, assim como nós, salvos nele, Cristo Jesus. O texto continua dizendo ainda no verso 48, vocês são testemunhas destas coisas. Olha lá, vós sois testemunhas disso. Os discípulos de Cristo, primeiramente estes que estavam ali, esse círculo mais íntimo, mas em certa forma também todos nós somos testemunhas dessas coisas. Sabe o que isso significa? Somos nós. O significado do que Jesus está dizendo, quando ele diz, vocês são testemunhas dessas coisas, isso diz que nós, a igreja de Cristo, nós somos os responsáveis por levar esta mensagem de salvação, o Evangelho, para as outras pessoas. Isso não é obrigação, isso não é papel do Estado, não é papel do governo, do município, do governo federal, estadual, não é papel da universidade, não é papel das pessoas mais estudadas, é papel da igreja, de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Lembrar que Jesus está olhando para cada um de nós, dizendo, vocês são testemunhas disso. Então aí a gente começa a entender um pouco mais qual que é a implicação da ressurreição de Cristo. A implicação é que, de fato, o cristianismo é a única religião verdadeira, é a única religião onde Deus vem ao nosso encontro, ao encontro do pecador e morre pelo pecador. E deixa para nós esse trabalho, deixa para nós essa mensagem, vocês são minhas testemunhas. Então, nós é quem temos que pregar, meus irmãos, a palavra. E aí a gente consegue entender o que fazer depois da Páscoa, né, e o que fazer em todos os dias da nossa vida. Eu acredito que para você isso já está ficando bem claro. E ainda no verso 49, ele diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a gente lembra que essa promessa aqui que o Senhor está dizendo se cumpre no dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia depois da ressurreição de Cristo, 10º depois da sua ascensão aos céus. À luz do livro de Atos dos Apóstolos, fica evidente que por meio das palavras de Jesus, quando ele abre a mente dos discípulos e por meio do derramamento do Espírito Santo, esses homens de fato arregaçaram as mangas e se tornaram testemunhas eficientes do Evangelho de Cristo. Sem dúvida, aquilo que nós temos em Atos 2, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, é uma ilustração desse acréscimo de poder e eficácia. Então o Senhor estava preparando este primeiro grupo para dizer o seguinte, vocês são as minhas testemunhas. Então eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E isso acontece no Pentecostes, 50º dia depois da ressurreição de Cristo. Por consequência, nós que estamos aqui há mais de 2000 anos, num espaço de tempo posterior a esse fato, o que nós devemos fazer? Entender, meus irmãos, que o que esse texto está deixando para nós é um direcionamento muito claro, que depois de Jesus vencer a morte, ele aparece aos discípulos, e depois de tranquilizá-los, mostrando as suas feridas, mostrando que de fato era ele que estava ali, ele diz o seguinte, vocês são as minhas testemunhas. Então, sabe, trocando em miúdos e para a gente
ir para o fechamento e para a gente ir para a aplicação desse texto nas nossas vidas, sabe o que o Senhor Jesus espera? Ele espera olhar para mim e para você e entender, né, que nós já compreendemos o chamado que Ele tem para cada um de nós, é de sermos testemunhas vivas da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E aí eu quero deixar para você meditar. Isto é claro na sua vida? Eu sei que você tem aí as suas particularidades, aí a sua agenda, eu sei que você tem as suas atividades para fazer, mas você tem compreensão de que, de fato, quando o Senhor Jesus diz, vocês são testemunhas dessas coisas, Ele espera que a gente faça bom uso do conhecimento da Bíblia que nós temos para passar isso para outras pessoas? Tenha essa consciência, tenha essa convicção, porque esse é o desejo dele para a tua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque, ó Pai, nós passamos domingo passado pelo advento da Páscoa, pelo acontecimento, ó Pai, mais intrigante, mais bonito da história, o Senhor vencendo a própria morte, por amor a nós, ó Pai. Porque o Senhor estava ali morrendo na cruz do Calvário, a nossa morte, para que vivêssemos a tua vida, é isso que a Santa Escritura diz. E que o Senhor, ó Pai, nos faça ter a convicção de que a ressurreição do Senhor tem essa implicação para cada um de nós, de sermos revestidos de poder, de recebermos o dom do Espírito Santo. Cremos que tudo isso nós já recebemos, para realizar, ó Pai, de fato, a obra que o Senhor espera, de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome, capacita-nos, ó Pai, perdoa-nos quando nós temos outras convicções e outros objetivos na vida, mas que o nosso objetivo maior seja o de cumprir na vida de cada um de nós o desejo, o desígnio do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Leia esse texto, medite nisso, seja testemunha viva de Jesus. Que Deus te abençoe.